Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E, atualmente, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no final do item 6. Estávamos vendo ontem, começamos a ver aqui, sobre as causas anteriores das aflições, ou seja, causas onde não encontramos, vamos dizer assim, sofrimentos nesse mundo, que são os efeitos, não é? E não encontramos as causas desses efeitos nessa encarnação, como ele vai nos trazer, o caso das crianças que nascem com grandes comprometimentos, se não fizeram nada, não é? Às vezes morrem com pouco tempo de vida. Então, ele vai nos falar sobre isso. Ele vai terminar esse item 6 nos dizendo assim: o homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Lembrando que aqui, por motivos didáticos, ele que está introduzindo uma nova doutrina no meio do século XIX, ele usa termos muito conhecidos e aí a gente vai direto no entendimento do que seja. Mas, no sentido filosófico mesmo da coisa, o Espiritismo substitui certas palavras como a punição, não é? A punição na verdade, vamos passar a ser uma correção, não é? A reparação, uma correção. Então, o homem não é sempre punido ou completamente punido, ou seja, ele não vai ter que passar por aqui ainda, por todas as consequências funestas, né, infelizes das suas escolhas infelizes. Às vezes não vai dar para ser tudo aqui. Então, isto vai ficar para depois, mas esse depois virá. Por quê? Porque nós somos o mesmo ser imortal, apenas saindo de uma e entrando em outra. Então, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa não se lembra, não é justo. E a gente lembra daquele exemplo que é muito didático, não é? Existe um criminoso e no dia do julgamento cai-lhe um vaso na cabeça e ele fica com amnésia. O que faz o juiz? Porque ele não lembra do crime que cometeu. O absolve e manda para casa? Estão ali todas as suas vítimas. E o juiz diz, olha, infelizmente, ele não lembra. Então, como ele não lembra, eu vou mandar ele para casa, porque não faz sentido nenhum eu condená-lo. Afinal, ele está com amnésia. Seria isso? O esquecimento faz com que acabou, não tem mais nada. Vamos lembrar que todas aquelas pessoas que estão ali reclamando por justiça é a nossa própria consciência. Então, todo o tribunal está dentro de nós. O juiz, o réu, vamos dizer assim, os prejudicados, porque somos nós mesmos que ferimos a nossa consciência. O outro vai nos perdoar e vai seguir o seu caminho. Na verdade, quando erramos para conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Muitas vezes a providência divina vai nos proporcionar que reparemos nossas faltas diretamente com aqueles que ferimos no passado, né? Nessa questão de interrelacionamento. Mas, em essência, o que é ferido é a nossa consciência, porque não vamos esquecer, se o outro nos perdoa e vai embora, o que eu faço? Vou atrás dele, universo afora? Não, eu tenho que reparar com você, não vai embora não. Desculpa, mas eu estou vendo outra coisa agora. Por mim, fica tranquilo, eu estou bem. Não, mas tem que ser com você, tem que ser com você. É muito interessante isso, né? Não tem que ser, né? Então, o homem não é, pois, punido ou completamente punido a sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de sua falta. Destaque, então, para o jamais. A prosperidade do mal não é senão momentânea, ou seja, aquele que erra e está se dando muito bem é só aparência. E se ele não expia hoje, se ele não repara a queda, o erro que ele cometeu, espiará amanhã.
ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, senão é aquilo que vimos ontem. Deus é injusto? Afinal, o que representa Deus para mim, não é? Realmente representa? E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. É católico isso, não é? Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Ah, Senhor, eu errei, estou arrependido. Estou pronto para que o Senhor me ofereça a oportunidade de que eu repare. Isso é lá no mundo espiritual, quando nós estamos tranquilos e fortalecidos, vendo toda a assistência da qual somos cercados, não é? Aqui, a gente acha às vezes que está sozinho, que está despreparado, que não pode ser agora. Mas tudo foi feito para que acontecesse, nós nos preparamos e temos assistência. Mas temos que repensar realmente o papel de Deus, nosso Pai, na nossa vida, não é? Que realmente Ele representa para nós. É um Pai perfeito, todo justiça, todo bondade. É algo que a gente, não é uma resposta para a gente nunca mais pensar, não. É uma pergunta e uma resposta que a gente tem que trabalhar diariamente, porque nós estamos construindo essa fé. Jesus falou que se nossa fé fosse tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a fé ainda está sendo construída, então precisamos refletir sobre essas questões diariamente. No item 7, Kardec nos traz o seguinte, ainda sobre as causas anteriores das aflições, o item 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. Então, anteriores e atuais, ele está querendo dizer da encarnação atual e anterior à encarnação atual. Então, os sofrimentos das causas anteriores são frequentemente como os das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Só que quando a gente está muitas vezes reparando uma falta de uma existência anterior, a gente não vê a causa. Aí a gente muitas vezes vai pensar o quê? Ah, isso é injusto, isso é injusto. De novo, e Deus está deixando passar isso. Então, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Então, aqui Kardec está falando como é que funciona mais ou menos essa reparação. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade, porque a gente precisa sentir o que fez ao coleguinha, né? Aqui é uma forma de falar, claro. A gente precisa sentir o que foi realmente que a gente fez ao nosso irmão para dizer, concluir. Mas isso é muito ruim. Ninguém pode fazer isso com ninguém. E eu estou me incluindo nesse ninguém. Porque quando a gente faz no outro, a gente não sente, né? Ninguém que bate sente, só sente quem apanha. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências, ou seja, pela reencarnação, e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus deste mundo. Então, toda essa aparência, que parece que às vezes é meio caótica, não tem nada de caótico. Nós somos um mundo de provas e expiações. Estamos aqui errando, aprendendo com os erros, reparando-os e com isso crescendo. Só que isso necessariamente não vai acontecer em uma existência só. Acontece em várias existências. Então aí nós temos esses dois fatores. Tanto a questão da reencarnação, da pluralidade das existências,
quanto à destinação deste planeta ainda, que é um mundo de provas e expiações. Então, nós vamos ver, entre bons e maus, a questão da aparente felicidade, infelicidade, vamos dizer assim, não é? Da vida fácil e da vida difícil, né? Vemos pessoas boas passando por uma vida difícil, vendo pessoas que não são assim tão boas passando por uma vida, aspas, fácil, e achamos que fica tudo injusto, mas tudo isso vai estar dentro de um contexto muito bem pensado, encharcado de justiça e encharcado de misericórdia. Essa anomalia que nós vemos, não é? Exatamente o que acabamos de dizer, pessoas boas passando por uma vida difícil, pessoas que não são boas passando por uma vida fácil. Então, essa anomalia aqui tem duas negativas. Eu vou tirar as negativas para fazer uma afirmativa porque é mais fácil de entender, ok? Essa anomalia existe em aparência, considerada sob o ponto de vista presente. Né? A anomalia, muitas vezes, é aquela aparência de injustiça, mas apenas se considerarmos a vista presente. Mas se eleva pelo pensamento a maneira de abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos. Oi? Como assim? Sim, vejamos. Nós estamos passando por uma situação aqui. Essa situação aqui, ela foi prevista na espiritualidade, o contexto onde nascemos, a família, a saúde, o meio social, tudo é estudado e nós somos inseridos num contexto, vamos chamar assim, personalizado para as nossas necessidades reencarnatórias. E isso está previsto no nosso planejamento reencarnatório. Então, vejamos aqui que cada um recebe a parte que merece aqui, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, ou seja, está tudo certo. Podemos nos atropelar? Podemos, com certeza. A gente ainda pode piorar o que foi planejado, né? Então, a gente veio para, por exemplo, ter filho aos 30, mas aí a cabeça foi, o impulso foi, e veio um filho aos 15, que não era aquele dos 30. O filho dos 15, às vezes, é um desafeto, aí a gente vai problematizando algo que tinha sido pensado para ser de uma forma, mas nós, quando reencarnamos com o nosso livre-arbítrio. Por isso devemos ir devagar com a dor, porque o santo é de barro, como diz o ditado popular, a gente tem que ir com calma para não se prejudicar, porque quando a gente vai no impulso, a tendência de errar é grande. Então, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. E ele vai concluir o item 7, dizendo: o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior. Lembrando, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações. Então, inferior. É o segundo na escala. Então, o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido, senão, neste mundo inferior, pelas próprias imperfeições. A cada vicissitude, a cada dificuldade, deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo de sofrimento, não é? E para um mundo menos denso, que não tenha tanta dor, né? Mas essa dor quando vai vir simplesmente como efeito de uma causa. E por isso que ele diz que não ocorreria e que depende só dele não retornar a esse mundo. Como? Trabalhando para o seu aperfeiçoamento. Ou seja, promovendo efeitos positivos, fazendo com que as causas, que é o uso do seu livre-arbítrio, seja igualmente positivo. Então, se começarmos a partir de hoje só escolhendo coisas maravilhosas e agindo como
um ser iluminado, vamos para um planeta de luz. Só que a gente sabe que a natureza não dá saltos, ou seja, por favor, não adianta a gente ficar se exigindo. A gente tem que o quê? Vigiar e orar para não cair em tentação e fazer o melhor a cada dia. Estudarmos o Evangelho, buscarmos praticar as lições de Jesus, refletir sobre elas, e a providência vai nos trazer naturalmente, a partir dos nossos próprios esforços de estudo, de reflexão, vai nos trazer, você estudou sobre isso aí, então vai lá. Mas isso vai me acontecer agora? Mas não é que eu estou mesmo vendo sobre isso? Tenho pensado tanto, tenho orado, pedido ao Senhor para me fortalecer sobre a fé, então sobre a fé, como todas as outras, quantas lições difíceis ainda temos pela frente, não é? Mas não sem amparo, não sem condições, estamos bem. Precisamos estar ao nosso lado, porque Jesus está ao nosso lado. E nós precisamos estar também, porque todas as nuvens vão passar. O sol continua brilhando acima delas. Vamos orar? Vamos orar, pastor? Não, vamos orar em gotas do Evangelho. Aqui nós não vamos orar, já oramos hoje. Já terminamos o programa Gotas. E então, terminamos o item 7 e amanhã vamos para o item 8. Eu só fiquei até vermelhinha agora. Mais, né? É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em caso de dúvidas, coloquem nos comentários. Estamos juntos aí nesse aprendizado. Muita paz a todos.